Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jair Luiz Reis. Gostaria de pedir a gentileza que se inscreva em nosso canal, para que possamos cada vez mais avançar nessa nossa comunicação e no nosso diálogo. Vamos refletir um pouquinho sobre Pentecostes. É uma festa fundamental, central na vida e da fé da igreja. Nessa festa nós celebramos o envio do Espírito Santo. Aí nós podíamos perguntar qual a importância do Espírito Santo na vida e na fé da igreja. É o Espírito que conduz a igreja. A igreja é iluminada e todos somos iluminados pelo Espírito Santo, para que possamos compreender, para que possamos acolher, para que possamos celebrar a fé. Nas orações da igreja, nós sempre temos a invocação do Espírito Santo, porque é Ele que nos move para a fé. Para que a igreja continue a realizar as obras de Cristo, foi fundamental o envio do Espírito Santo, porque Ele que dá o entendimento, Ele que leva a compreensão, é o Espírito que abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos entender os mistérios do próprio Deus. E para nós entendermos um pouco a centralidade e a importância dessa festividade aí de Pentecostes, eu gostaria de retomar um texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, então fica a sugestão de toda essa leitura do capítulo 2, que vai refletir, vai nos ajudar a entender a importância e a grandiosidade deste evento que é a festa de Pentecostes, o envio do Espírito Santo sobre a igreja. Então, antes de começar propriamente a leitura, é importante recordar que Pentecostes é celebrado 50 dias depois da Páscoa. Aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz o texto lá, Atos 2:1. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que repousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia a exprimir. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é que, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos, elamitas, todos eles, nós os ouvimos apregoar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Então, nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vemos que o Espírito Santo age, leva eles ao entendimento do próprio Evangelho na sua língua. É o Espírito que é derramado. E lá no final de Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho do capítulo, eu gostaria ainda de destacar um trechinho para vocês, que mostra como o Espírito movia a comunidade.
O Espírito move a comunidade ao entendimento do Evangelho, mas também a realizar obras concretas. De Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá no versículo já 42, leiam depois todo o capítulo para entender como esse trecho é muito importante. Então já mostra aqui a ação do Espírito Santo na comunidade cristã. Então no versículo 42 diz: eles mostraram-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Depois que o Espírito Santo pousou sobre os apóstolos, nós temos essa nova dinâmica. A dinâmica de se manter fiéis ao ensinamento dos apóstolos, claro, as pessoas se mantiveram fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. Também a comunhão fraterna, a vivência concreta da caridade. Aí vem a fração do pão, né? A partilha do pão, a celebração da Eucaristia e também a oração. As orações são tão importantes. Aí diz: todos os que tinham abraçado a fé começaram a partilhar, colocar tudo em comunhão. Então é o Espírito que vem para conduzir a igreja. A igreja é conduzida sempre pela ação do Espírito de Deus em seu seio. Então o Espírito Santo é que ensina a igreja por onde ela tem que caminhar. Traz o pleno entendimento da própria revelação de Jesus Cristo e permite essa atualização contínua da sua prática, da sua vivência, do seu ensinamento. Comunicar e realizar. Tudo nós entendemos porque é o Espírito de Deus que abre nossos ouvidos e abre o nosso entendimento para isso. Em síntese, Deus Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo, enviou o Espírito para conduzir a igreja e para conduzir também os seus filhos. Gostou da reflexão? Curta, comente e compartilhe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.